feriadão de carnaval. Nós estamos aqui agora começando o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade, no dia 21 de fevereiro de 2023, aqui pela CBN Cuiabá. E nesse calorzão, vamos começar. Nós vamos juntos até as 14 horas do horário de Mato Grosso com você. Você pode nos assistir pelo YouTube das Agroligadas e também pelo YouTube da CBN Cuiabá, ou pelo site ou no seu rádio, dando aquela carona em 95.9 FM e também no aplicativo. Você pode nos mandar mensagem pelo WhatsApp 65998035580 e nos acompanhar pelo Instagram e Facebook @agroligadas. Eu sou a Melissa Freitas e junto com a Michele Botan, nós vamos falar sobre o tema Descomplicando o Agro. E a nossa convidada de hoje é a Andréia Cordeiro, especialista em commodities agrícolas e CEO Mulheres do Agronegócio Brasil. A nossa convidada de hoje é formada em Direito pela Univale, especialista em agronegócios pela Exalc USP, com foco em gestão de risco, comercialização e rede. Mestranda em negócios com a China e Ásia Pacífico pela Fundação Universitária Ibero-Americana, e CEO Mulheres do Agronegócio. Faz 26 anos de expertise agro, atuando com consultorias em commodities agrícolas. É membro da Câmara Arbitral da BBM, articulista agro para o Broadcast, colunista no Canal Rural, mentora no Descomplicando o Agro, programa de mentoria destinado a lideranças do setor. É palestrante, painelista em eventos agro e nacionais e internacionais, idealizadora de missões técnicas e imersão de alta performance, para dentro e fora da porteira. Coautora do livro Mulheres do Agro, Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Curadora da tradicional campanha de lenços do agro. Essa é a Andréia Cordeiro. E eu vou trazer aqui a minha parceira hoje de programa, a âncora comigo do Agroligadas, do Movimento Agroligadas. Michele Botan, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigada por aceitar esse convite de estar comigo recebendo a Andréia. Oi, Mel. Eu quero desejar uma boa tarde para a Andréia, para todos os nossos ouvintes e dizer que é um prazer estar aqui contigo nessa terça-feira de carnaval, né? O bloquinho das agroligadas aí levando muita informação, conectando o campo e a cidade. E você falou, Mel, que tá um calorzão aí, né? Você está em Cuiabá, eu estou em Campo Verde. Campo Verde, depois de muita chuva, a gente está com um clima bem gostoso aqui hoje, em torno dos 23 graus. E o nosso carnaval hoje vai ser dentro de casa, Netflix, né? Mas assim, apesar de toda a chuva que tem dado aqui na nossa região, a colheita continua, né? Não tem prejudicado a grande maioria dos produtores. Então, estamos aí. E hoje aqui recebendo a nossa convidada, né? A Andréia Cordeiro, essa mulher maravilhosa. Estava dando uma olhada ali no perfil dela, então tem muita coisa. Hoje o bate-papo vai render bastante, Mel. Vai sim, Mi, muito obrigada. Bloquinho das Agroligadas realmente aqui no Carnaval. E a nossa convidada, Andréia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Ela que, além de parceira Agroligadas, também é nossa amiga pessoal. Então, muito prazer em ter você aqui, Andréia. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. E é até esquisito da gente escutar falar carnaval, né? Porque carnaval, para quem está no agro, praticamente a gente nem sabe o que é isso, né? A gente trabalha, estuda e o carnaval é algo que acontece que praticamente a gente sabe que existe, mas não sabe praticamente nem o que é. É um prazer estar aqui com vocês, são amigas queridas, é um movimento que eu admiro, particularmente acho muito relevante, apoio, sempre vou apoiar, e quando a gente fala em educação, é a base de toda a transformação e é tudo aquilo que a gente quer ver, né?
no Brasil, no mundo, e então a gente tem que se apoiar e tem que estar unidas sempre, né? É isso aí, Andréia. Então a gente vai começar já logo esse programa, que eu e a Misha já estávamos ansiosos, e a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, quem é a Andréia, se tem filhos, um pouquinho da sua vida pessoal para nós, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou formada em Direito, me formei muito idealista, era aquela criança cri-cri, sabe, que não aceitava o porquê sim, porquê não, queria os detalhes das coisas, queria entender muito o porquê, também não gostava das desigualdades, fui fazer Direito porque queria ser juíza. E o caminho, né? Eu digo, Deus leva a gente para onde a gente tem que levar. A gente acha que tem que ir por um caminho e não entende os desígnios, né? E eis que para pagar o curso de magistratura que eu queria, porque eu queria ser juíza, tinha aqueles ideais, né? O certo, o errado, o equilibrado. Para pagar aquele curso eu tinha que ter dinheiro, e eu não tinha, recém-casada, filha pequena, marido com o consultório, né, iniciando, eu tive que trabalhar, e fui criada para isso, onde a mulher tinha que tá, né, lutar pelo que queria, se o que quisesse ser, tinha que ir atrás. Pois bem, fui trabalhar no agro, num grupo de consultoria da minha família, que é o Grupo Labora, onde eu fiquei 22 anos. E eu falei, ok, eu vou dar 3 anos para vocês, que é o tempo médio aonde eu vou estudar para passar num concurso. Fui fazer concurso em alguns estados e, assim, no primeiro ano eu já falei, pera lá, eu gostei desse tal desse agro. Embora a família da minha mãe fosse do agro, de Portugal, com uvas, com vinho, com olivas, com pecuária, com ovinos, né? E eu já tivesse aquele amor pela terra, mas era uma coisa distante. O meu pai sempre tivesse sido um executivo de multinacional na área de indústria processadora, ele veio de Sambra, de Ceval, que daí depois passou para Bung, Cargill, enfim, frigoríficos. Eu tinha o agro muito perto, mas não era agro, né? O meu ideal era direito. E daí eu peguei e fui trabalhando no agro, foi paixão à primeira vista. E falei, ok, é isso que eu quero para mim. Só que daí, quando a gente tem um propósito e a gente é tocado por esse propósito, a gente pode, mesmo num caminho diferente daquele que a gente achou que fosse trilhar, a gente pode exercer nosso propósito. E o meu ideal por exemplo, de equilíbrio, de justiça, de equidade, ele começou a falar muito forte no agro. Por quê? Porque eu via que as informações eram muito restritas e era um mundo muito de palavras muito difíceis, de termos muito complicados, um mundo de poucas mulheres. Eu estou falando isso, Mel e Mi, estou falando isso lá de 1997. A carinha aqui pode não entregar a idade, mas eu tenho 26 anos no agro, né? Eu sou mãe, meus filhos são adultos, o Marcos Vinícius tem 27 anos, a Thalita tem 30, sou casada há 32 anos, tenho o maior orgulho da história que eu construí. E assim, ela foi grande parte construída durante a minha vida no agro. Então, eu sou muito feliz, né? Porque o agro me possibilitou muitas coisas. Mas dentro dessa minha caminhada no agro, eu consegui entender que o meu propósito, ele também foi sendo construído. E eu consegui ir trazendo
dentro da minha caminhada, justamente um pouquinho desse meu ideal, trazer conhecimento. Eu trabalhei numa das grandes casas de consultoria e eu pude trabalhar com grandes clientes e perceber que ali eu poderia motivar esses clientes para que pudessem incentivar nos seus grupos, nas suas equipes comerciais, mulheres. Não existiam mulheres em cargos de gestão, de decisão, nas equipes comerciais com quem eu trabalhava, nas tradings, nos grandes grupos de insumos, de distribuição, não existiam. Dando consultoria para grandes grupos produtores rurais, né, famílias produtoras rurais, nós víamos vamos lá, segunda geração ainda, o final da primeira, a segunda geração, os patriarcas, né? Eles colocando os filhos, os genros, os sobrinhos e não colocando as filhas, as noras. Então eu fico muito feliz porque dentro do que a minha vida, o meu propósito da vida pessoal, ele foi começando a ser construído dentro da minha vida profissional e o agro me permitiu isso. É muito bom a gente escutar essa trajetória e como você conta como que você se encaixou, né, dentro do agro. Então, tendo toda aquela sua visão que você fala de justiça, de sustentabilidade, o lado social, e isso tudo, né, André, a gente consegue trazer quando a gente consegue enxergar o agro de uma maneira mais ampla, ter aquele olhar mais amplo, não tão fechado. E eu acredito que isso vem acontecendo muito com as mulheres e faz com que elas estão voltando o seu olhar para o agro, porque como você falou aqui para nós, alguns anos atrás, muitas dessas filhas, dessas mulheres, elas saíam e iam procurar outras profissões incentivadas pelos pais, né? E isso você tem aqui hoje para compartilhar. E queria que você... então, você começou ali com a sua família, né? Você falou que... Então, e fala um pouquinho mais para nós, como que você foi se aprofundando aí? Você continuou com a família, depois você seguiu a sua carreira mais solo? Explica um pouquinho mais para nós essa parte aí da sua inserção. Bom, vamos lá. Independente da área que a gente esteja, eu acho que todas nós podemos, e até os ouvintes, né? Porque a gente está falando de uma rádio que tem um alcance muito urbano, independente da área que a gente esteja, não é fácil trabalhar em família, né? Seja no comércio, seja na indústria, seja em bens em serviço, não é só no agro. Então, não foi fácil trabalhar em família. São várias condições, vários momentos, entendimentos, e comigo não foi diferente. Eu tive uma trajetória de 22 anos, de entender meu lugar, de chegar, eu cheguei, a empresa já existia, e foram conflitos, né? Mas eu fui construindo a minha história, e eu tive a felicidade de estar numa empresa de uma família, aonde eu fui ensinada a lutar, a buscar, eu acho que lutar não é a palavra mais correta, a buscar aquilo que eu queria, né? A me melhorar, a estudar, a ir atrás dos meus sonhos, dos meus ideais, e foi assim na empresa. Então, cada passo que eu dava, conquistando uma conta diferente de consultoria, ou fechando um negócio diferente, era celebrada, era muito interessante, né? Porque era uma conquista de todos. E eu tive, realmente eu fui uma pessoa muito abençoada no sentido de que eu trabalhei com uma equipe que me impulsionou.
Claro que eu passei por muitas situações aonde eu, como mulher, senti uma barreira muito grande, fui discriminada, existia aquela coisa, ela é a filha do diretor-geral, ela participa, ela está aqui porque ela é a filha do fulano, será que ela tem competência para atender essa conta? Mas com a minha competência, obviamente, com o meu trabalho, com a minha entrega, eu fui mostrando a que eu estava, o que eu entregava, né? E por que eu estava ali. E, obviamente, a Andréa passou a deixar de ser a Andréa, filha, né, de quem era, para ser a Andréa, que passou a ter um sobrenome, a Andréa Dalabora, a Andréa Cordeiro, né? E que depois passou a ser a diretora e a representar a empresa. Então, eu tive líderes que me permitiram, que me impulsionaram, que me fizeram crescer. E, obviamente, eu passei a motivar isso na equipe, e eu já tinha essa visão de que uma equipe, ela precisa, né? Eu seria muito egoísta se eu mantivesse isso para mim. Então, obviamente, além de aplicar a sororidade, que é algo que a gente, como movimento de mulheres vê muito e fala muito e instiga muito, né? Vamos aplicar sororidade. Eu praticava muito, né, na minha vida profissional, e eu instigo as pessoas que pratiquem, mas eu praticava isso com meritocracia. Ao invés de contratar um profissional homem e uma profissional mulher, ambos com as mesmas habilidades e competências dentro do agro para aquela função, se ambos tivessem, eu dava preferência para uma mulher. Por quê? Porque além de todas as competências, eu achava que a gente precisava lá atrás, quando ninguém falava em inclusão, ninguém trabalhava a parte de sustentabilidade, né? Falava no tal do ESG, que hoje todas as empresas estão comprometidas, eu já pensava, pera lá, eu quero que a nossa empresa seja reconhecida, que tenha na mesa um número equilibrado de mulheres atendendo, que seja a empresa que as pessoas falem, olha, tem o maior número de mulheres, né, de profissionais mulheres, que esteja equilibrada. Então, para mim, era importante. Andréia, outra coisa que eu achei muito legal é a questão do seu trabalho com commodities. Eu queria que você contasse, primeiro explicar o que é commodity e como se deu esse trabalho, o que você tem que fazer, como que é, porque esse é um nome estranho para quem não está acostumado. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas na realidade, assim, quando eu estou dando um curso, um treinamento numa empresa, claro que eu vou explicar commodity da maneira como ela deve ser, mas vou ensinar de uma maneira descomplicada. E o que é commodity? Na realidade, commodity é aquela mercadoria, né? Que ela não perde qualidade, que ela é produzida em larga escala, que ela tem um valor geralmente representado em dólar, ela não tem selinho, então aquele produto aqui, se tirar daqui e colocar em outro lugar e misturar com um produto igual, você não vai sentir diferença, né? Ela tem uma representatividade num momento econômico de determinado país, ela pode ser tanto agrícola, quanto metal, quanto energia. Se eu explicar assim, as pessoas vão entender muito mais facilmente. Agora, se eu explicar de uma maneira rebuscada, sabe, como nos livros, vai ser tão chato, né? Agora, se eu explicar assim, olha, você também pode dizer que commodity agrícola é a soja, é o milho, é o algodão. Por quê? Porque são produzidos em larga escala, porque não perdem produtividade, eles não perdem, né, a qualidade. Então fica muito mais fácil quando a gente fala de uma maneira, além de simples, e exemplifica.
Então, por isso que eu acho importante, né, que cada vez mais a gente descomplique tudo. Metal, o ouro é uma commodity, né? Não tem selinho. O ouro aqui, o ouro na Europa, o ouro nos Estados Unidos não precisa ter selo, né? Ele tem qualidade, ele tem peso, ele tem relevância. Então é tão fácil, né? Só basta que a gente entenda isso e saiba de uma maneira simples. O conhecimento fica. Basta que a gente, quem ensine de uma maneira que a pessoa saiba reter, né? E a importância de ensinar de uma forma simples para as pessoas, para as que estão fora e até mesmo para as que estão dentro do agro, para entender a importância dessas commodities, né, Andréia? Eu sei que você faz esse trabalho também de várias palestras em todo o Brasil, falando, né, sobre commodities, sobre a importância desses produtos para o mercado brasileiro, né? E você traz isso de uma forma leve, compreensível para nós. Até você teve recentemente em Campo Verde, né? Foi muito elogiada aqui, né? Veio o convite aqui da UPL, pelo pessoal da Cooper Fibra, e assim, as mulheres ficaram encantadas, porque você trouxe dessa maneira, uma maneira compreensível, que a gente consegue chegar em casa e explicar, né? Sem muita... Então, é muito importante a gente estar levando tanto para o nosso setor quanto para fora, para que a gente possa comunicar isso de uma forma que seja compreensível para todos os que estejam à nossa volta, né? Você falou assim, eu gostaria que você desse um breve esclarecimento, então, sobre a importância dessas commodities para o Brasil, assim, de uma forma geral, só para as pessoas entendessem, a commodity, então, é o soja, é o milho, mas qual a importância, né, desses produtos para o mercado e para a economia do nosso país, de uma forma assim bem resumida. Bom, vamos lá. A importância para o nosso país, quando a gente olha a commodity agrícola, ela é importante, embora a gente esteja falando para um público urbano, e que muitas vezes tem um olhar, de certa forma, um pouco de precaução, ou outros de certa forma, um pouco preconceituoso, a gente tem que dizer que as commodities agrícolas têm, ao longo dessas últimas 2 décadas, tem tido um peso muito grande na economia brasileira. E quando a gente fala em commodities agrícolas, a gente vem falando em sustentabilidade. E eu não falo da sustentabilidade ambiental, porque isso é nossa obrigação. A gente precisa cuidar da nossa água, dos nossos recursos, do nosso solo, é nossa obrigação, porque é de lá que a gente tem o nosso trabalho. O que eu estou falando aqui, estou fazendo o link da commodity agrícola com a sustentabilidade social, mas principalmente a econômica. Porque eu linko isso, quando você fala em economia, você fala em riqueza, você fala em dignidade, você fala no pão nosso de cada dia, na mesa dos brasileiros, você fala em bem-estar, em segurança alimentar. Então, quando você fala que o Brasil é o grande produtor mundial de soja, o grande exportador mundial de soja, quando você fala que o Brasil é um celeiro produtor e um celeiro exportador, você está falando que todo esse dinheiro que é produzido, exportado, trazido para o Brasil em forma de dólar, cambiado, né? Você troca esses dólares e reverte esses dólares em real. Eu acho que me caiu, né? Oi, Andréia. Não, eu só ia falar que agora a gente vai ter que fazer uma pausa para o repórter CBN. Essa parte chata a gente tem que dar uma interrompida, mas já a gente volta e aí você continua, tá bom? Tá bom. Então, vem o repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recomendou aos turistas que ainda estão no litoral norte que comecem a deixar o local. O pedido foi feito depois do início da liberação da rodovia Rio Santos até a Barra do Saí. Segundo Tarcísio, quanto mais gente sair, melhor. A orientação é que os turistas peguem a Rio Santos, da Barra do Saí, em direção a São Sebastião e sigam viagem por meio da rodovia dos Tamoios. A secretária do Meio Ambiente de São Paulo, Natália Rezende, afirmou que a liberação parcial da rodovia Mogi Bertioga poderá levar 2 meses. Em entrevista à TV Globo, ela comentou que as obras terão um valor de 9,5 milhões de reais. A Mogi Bertioga está interditada desde a madrugada de domingo, depois das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado. A Beija-Flor foi eleita a melhor escola do grupo especial pelo júri do Estandarte de Ouro desse ano. A escola levou ao desfile críticas sociais ao falar de 2 de julho, data em que é celebrada a independência do Brasil na Bahia. A campeã do Carnaval do Rio de Janeiro vai ser conhecida amanhã. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a suspensão da participação do país no Tratado de Controle de Armas Nucleares, fechado com os Estados Unidos. Ele afirmou que Moscou colocou armamento do tipo à disposição para a guerra na Ucrânia. Putin também disse que vai manter a operação militar no país vizinho e que é impossível vencer a Rússia no campo de batalha, o que soa como uma ameaça à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Você está ouvindo Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Estamos de volta com o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Neste feriado, estamos aqui com você para trazer notícias do agronegócio. Eu sou a Melissa Freitas e estou aqui com a Michele Botan. A nossa convidada especial de hoje é a Andréia Cordeiro. Nós estamos descomplicando o agro para você e ela é especialista em commodities agrícolas, CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil. E você pode nos acompanhar pelo YouTube da CBN Cuiabá e nos mandar o WhatsApp pelo telefone 65998035580. Eu já quero mandar um alô especial para os nossos ouvintes aqui. A Adriana Caroline, das Agroligadas, um abraço para você. Que bom que você está aqui nos acompanhando. A Rúbia Lira também, minha amiga lá de Lucas do Rio Verde, um abraço para você. Que bom que você está aqui com a gente hoje, nesse dia. Então, vamos de volta com a Andréia e com a Michele, falando sobre o agronegócio, que é essa paixão nossa. A Andréia, que fez direito, queria ser juíza, mas se apaixonou pelo agronegócio no meio do caminho e hoje está trabalhando com commodities, né, Andréia? Exatamente. E respondendo, continuando a responder a pergunta da Mi, né, sobre a importância, a relevância das commodities agrícolas para a economia do Brasil. Veja só, Mi, de tudo que o Brasil exportou em 2022, né, tudo que a gente teve aí de exportação, 148 bilhões de dólares foram exportados de agro.
Quando você olha de tudo que o Brasil exportou, 335, 148 foram de agro. E foi exatamente esse peso, né? Tudo isso que o Brasil exportou de agro que fez com que a gente pudesse ter um novo recorde da balança comercial. Ele foi discreto quando comparado ao ano anterior, porque a gente teve uma quebra de safra no Rio Grande do Sul novamente, né? Mas a gente conseguiu um novo recorde, 62,2, 62,3 bilhões de dólares. Mas assim, a importância, a relevância das commodities agrícolas é essa. Claro que a gente precisa melhorar em muita coisa dentro do agro, sim. A gente precisa, de alguma maneira, melhorar a nossa, otimizar, investir mais na nossa indústria de transformação. Como, de certa maneira, a Argentina faz. A Argentina consegue ser muito competitiva exportando produtos transformados, né? Que é o caso do farelo de soja. O Brasil vem conquistando pontos a mais, né? Conquistando uma performance maior. Mas é algo que o nosso agro é imbatível. E se não fosse o nosso agro, a gente não teria o resultado econômico que a gente vem tendo ao longo dessas últimas décadas, em especial aí nos últimos 8 anos. Show de mercado, show de commodities, vamos aprendendo aqui com a Andréia. Andréia, muito obrigada, porque isso faz muita diferença. A maioria de nós não tem conhecimento um pouco mais profundo, vê falando sobre PIB, vê falando sobre número, riqueza, agro, riqueza, mas não entende um pouco dessa importância que isso tem para a nossa economia, né, para o nosso país como um todo. Então, muito obrigada por esse esclarecimento. E eu queria... Míncia, tem mais alguma pergunta desse assunto? Eu posso tocar a próxima, senão depois eu já vou te cortando. Pode continuar, Mel, pode continuar. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre como surgiu essa associação. É uma associação Mulheres do Agro no Brasil. É um movimento, é uma associação? O que é, como funciona, como a gente pode participar? Bom, o Mulheres do Agronegócio Brasil é um movimento, né, como o Agroligadas, é um movimento que surgiu lá atrás, justamente para poder reunir mulheres que queriam, né, de alguma forma, se reunir, poder fazer circular sua voz. Hoje, Mulheres do Agronegócio Brasil, ele se tornou um movimento que ele impulsiona outros movimentos. E, de modo geral, ele abriga, além de apoiar outros movimentos, ele estimula programas como Missão Mulheres do Agro, abriga campanhas sociais, como a campanha Lenços do Agro, e vai estar sempre disponível para que mulheres no Brasil inteiro e até fora do país possam vir e trazer pautas ligadas a conhecimento, porque a gente acredita, e eu acho que daí tem tudo a ver, né, Mulheres do Agronegócio Brasil com o Agroligadas, vocês com a pauta da educação, a gente e nós com a pauta do conhecimento. A gente acha que o processo de valorização de qualquer profissional, seja ele mulher, homem, não importa, né, o gênero, ele só acontece a partir da capacitação. Qualquer profissional, ele só é valorizado a partir do momento que ele investe em conhecimento. E todas as nossas pautas, elas têm esse viés. E onde que surgiu a associação? Em que local que vocês que surgiu a associação das mulheres do agro? E assim, você falou de levar o conhecimento, mas como que é que vocês levam esse conhecimento? Através de palestras, encontros? Gostaria que você explicasse um pouquinho mais para nós, que nem
estamos eu e Mel aqui, as agroligadas que têm interesse, como que elas vão fazer para fazer parte da associação das mulheres do agro? Sim, ele surgiu espontaneamente, como eu disse, né? Só a carinha aqui que é novinha, né? Lá no começo dos anos 2000, eu digo até me sinto às vezes até meio que dinossauro, porque pouco se falava sobre isso, né? E a gente foi fazendo de uma maneira intuitiva, fazendo com que as empresas investissem mais em ações que hoje elas se multiplicam, né? A gente está próximo aí do mês de março, que é cheio de ações, mas o movimento ele nasceu assim de forma espontânea. Hoje a nossa base é Curitiba, e a gente tem uma representante para cada estado do Brasil, e através dessas representantes a gente apoia a todos os programas de todos os núcleos, todos os movimentos que vêm nos procurar, né? Então, a gente vai apoiar, por exemplo, recentemente eu tive numa ação como Mulheres do Agronegócio Brasil, para apoiar uma ação que o Agroligadas fez aqui no Paraná. Que fez também no estado de São Paulo. Então, são ações coligadas, né, de apoio em comum. Então, estamos sempre trabalhando como uma rede. Então, vamos trabalhar conjuntamente em várias ações. Andréia, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu quero, na verdade, já faz tempo que eu falo com você, eu acho que uns 2 anos que eu falo que eu quero ir, e eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir na missão. Conta um pouquinho para a gente qual é o objetivo dessa missão técnica, como que funciona, fala mais para a gente sobre esse projeto. Então, a missão nasceu justamente porque quando eu trabalhava, né, no grupo, lá na Laboro, eles têm, até hoje é muito forte, inclusive, esse produto na prateleira deles, que é o Crop Tour. Eles fizeram, inclusive, até agora, um Crop Tour para a Argentina, exatamente por causa da seca na Argentina, e um Crop Tour agora para o Rio Grande do Sul. Eles têm na prateleira deles esse programa, e lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu percebi como eu tive esse grande incentivo, né? Eu comecei lá de baixo, aprendendo, passei por todos os setores, né? Fui no financeiro, fui aprender, fui atender telefone, fui pagar conta na rua. Não é porque eu era a filha do diretor-geral, né? Mas eu fui fazer tudo isso. Quando eu cheguei para atender, treinar na mesa de negócios, e depois na mesa de inteligência, eu percebi que quando vinham ligações de pessoas interessadas para participar dos Crop Tours, sempre eram homens. E quando mulheres ligavam, eles passavam a ligação para mim. E daí era eu sempre que tinha que dizer que mulher não podia ir. Por quê? Porque eles nunca tinham imaginado que mulher queria ir, que mulher pretendia ir. E daí eu tive a sacada, tá, por que eu aqui, já que eu tenho tanto apoio, eu não monto um grupo só de mulheres interessadas? Só que foi muito difícil, porque assim, era uma mulher que queria ir, era uma colaboradora de uma empresa que mandava 10 homens que queria ir. Então foi um processo de construção. Então as missões nasceram daquele momento, de eu perceber que mulher queria ir, queria participar, e eu comecei indo. As primeiras missões foram bem difíceis, porque era eu... A primeira mesmo fui eu com um homem, só para vocês entenderem. Depois eu
com 2 mulheres, e daí foi indo até se tornar o que ela é hoje. Ano passado a gente fez a edição comemorativa de 10 edições para os Estados Unidos, a gente já fez 2 edições para a Argentina, a gente já fez para o Paraguai. Esse ano de 2023 a gente tem um projeto para fazer Israel, e a gente vai fazer uma edição comemorativa da 3ª para a Argentina, além de fazer a clássica, que é para os Estados Unidos. E esse ano, sabe o que é bacana? Bacana, olha a gíria que entrega a idade da gente, né? O que é legal é que algumas empresas estão nos procurando para construir missões exclusivas para clientes e colaboradoras deles. Eles querem missões totalmente programadas. Por exemplo, a empresa tal de maquinário quer desenvolver uma missão e quer uma mentoria pautada na questão sustentabilidade, a outra quer falar sobre commodities, a outra quer com um tema relacionado a como a mulher é responsável na gestão. É muito legal, gente, entender que hoje nós chegamos num momento aonde as missões, os crop tours, as empresas, elas não estão preocupadas só em levar os seus clientes homens, elas estão preocupadas em profissionalizar, em capacitar as suas clientes mulheres, porque, gente, vamos combinar, é a mulher hoje quem está ajudando a decidir, quando muitas vezes não é ela quem decide a cor do maquinário, a semente que vai ser plantada, qual é o insumo que vai ser plantado, qual é o momento na hora de vender, qual é o tipo de comercialização que vai ser feita. Cada vez mais a gente vem vendo a mulher participando da gestão ativamente. Não é só uma gestão administrativa ou financeira, cada vez mais é uma gestão plural. Esse programa hoje está passando bem rapidinho, então eu vou ler aqui um pouquinho dos nossos ouvintes que passaram para a gente hoje. O Samuca já faz um tempinho que ele mandou, mas ele falou: cheguei agora, um abençoado e poderoso dia, mulheres maravilhosas agroligadas. E na era da informação, precisamos estar preparados, inclusive para desmistificar muitas fake news. Ele falou: união gera movimento que gera resultados melhores. É verdade, Samuca, que bom que você está aqui participando conosco. A gente já estava sentindo sua falta, né? A Michelle sempre pergunta: cadê o Samuca que não chegou ainda? E aí ele falou assim: missões técnicas são incríveis. Estar em contato com a cultura de outras pessoas é de um aprendizado extraordinário e é o ápice no networking. Também nós tivemos uma pergunta, a Alice de Novo Progresso perguntou assim: como você enxerga o papel da mulher do agro no futuro? Eu enxergo da maneira que eu enxergo hoje, não tem diferença. O papel dela no futuro é o mesmo de hoje, é o mesmo que foi no passado. É primordial, é essencial. A voz que ela tinha no passado, que não era escutada, está sendo escutada hoje e será escutada muito mais no futuro, né? A visibilidade desse papel é que é ressignificado, mas é de suma importância, tanto é que a gente está vendo uma ressignificação do nosso agro. Por quê? Porque eu digo, quanto mais jovens vêm para o mercado, quanto mais mulheres preparadas fazendo a gestão, meu Deus, a gente está vendo um boom. E eu sempre digo, né? O nosso agro está em mais de 200 países, a gente abriu nesses últimos 4 anos mais de 230 novos mercados e a gente precisa cada vez mais de pessoas capacitadas, e o Brasil é uma bênção, porque ao contrário dos outros países que o agro vai envelhecendo, a gente tem uma legião de pessoas que se capacitam e voltam para os campos, ao contrário do que
do que acontece, né? Lá fora, do que a gente vê nas missões, a gente vê em loco acontecendo na Europa, o que a gente vê em loco acontecendo nos Estados Unidos. Andréia, você falou, então, você é uma das pioneiras, né, de ter essa visão, de levar essas mulheres para fora. E você falou que no início era muito difícil de montar esses grupos, foi com uma mulher. E hoje, como está a procura, assim? E quando que você viu esse despertar também das mulheres? Que você disse, no início eu fui com 2, e daí, de repente, as mulheres foram entendendo a importância dessa interação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi, então, a procura das mulheres, entender, a aceitação também de dentro da família, né? Que geralmente a gente está acostumada que o homem saia, a mulher fique. Porque eu digo assim, a mulher ela tem todo aquele cuidado na hora. Eu já fiz parte 2 vezes de viagens técnicas de mulheres, não foi no seu grupo, foi em outro, mas assim, é maravilhoso, sabe? A interação das mulheres e a capacidade que nem... Antigamente, as pessoas tinham a ideia, a mulher vai ir numa viagem para passear, para fazer compras. E não é isso que as mulheres querem. Claro que a mulher ela pode fazer tudo isso, né? Porque a mulher ela aproveita de toda maneira, mas assim, a capacidade técnica dessas mulheres, né? E de querer o conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim, como que era no início dessas viagens e agora como que está a procura dessas mulheres, né? Quando que você viu esse despertar delas? Olha, no início, muitas delas nem sabiam que elas poderiam ir, né? Não fazia parte do mundo delas. Outras queriam e não era uma realidade. Pais, maridos, nem sequer pensavam em mandar, né, suas irmãs, suas mães, porque era uma realidade deles. Não, se tem alguém para ir, eu vou. E as empresas, eu estou falando do que eu vivenciava, da experiência que eu tinha, estando numa empresa que oferecia essas missões, né? Esses crop tours, não eram missões, desculpa, eram imersões técnicas. E assim, as empresas naquele momento, elas mandavam 10, 12 colaboradores, não mandavam mulheres. A partir do momento que uma começou a ir, não que fossem mais ousadas, mas que tinham nem a consciência, não é isso, mas que tinham ou o incentivo de um pai, ou de um irmão, ou de um parceiro, né? Ou uma empresa que falou, ok, você vai, né? Eu mandei 12, então você vai nessa missão ano que vem, e foi. E daí o exemplo, né? O exemplo sendo multiplicado, e daí a globalização vindo. E eu acho que o grande divisor nosso foi a partir de 2016, só que a coisa toda já acontecia lá 2000, 2001, 2002, 2003, até 2008 ali foi muito complicado, porque era tudo muito fechado, né? E eu acho que a gente teve uma sorte muito grande no Brasil, porque as empresas são multinacionais. Então, essa leva da globalização fez a coisa toda funcionar no Brasil. Agora, o grande divisor de tudo o que aconteceu para a gente, nessa parte da inclusão feminina, da inclusão dos jovens, ela vem de 2016 para cá. E aí todos ganhamos, né? Todos ganhamos. Todos. Com certeza. Não vai dar para eu não ir numa, porque eu estou cada vez mais empolgada com essas missões. Os nossos ouvintes aqui participando com a gente, o Samuca falou assim, inclusive as mulheres estão anos-luz na frente dos homens na gestão de pessoas. E ele falou também, na Indonésia e no Sri Lanka, as mulheres estão encabeçando projetos na agricultura e pecuária, porque faltam homens na produção. A
A Fazenda Botã, isso mesmo, adorando e concordando com tudo. E o Vinícius mandou aqui um abraço para nós também, Vinícius Araújo, muito obrigada. Nossa, gente, esse tempo tá passando rapidinho, a gente tem só mais 5 minutinhos de programa. Mi, eu vou te dar a honra de fazer a última pergunta e aí logo a gente já parte para o nosso fim aqui, porque a Marcela já chegou, já está aqui super animada nesse feriado de carnaval. Um beijo, Marcela Vasconcelos, e logo já tem o programa dela. Então, André, eu gostaria de saber quantas mulheres já participaram desse projeto, né, dessa missão, e como que as que têm vontade de participar, como que elas fazem para participar dessas viagens técnicas, né? Qual o caminho? Olha, eu tenho até que pegar, sentar e quantificar, mas eu posso te dizer que já foram centenas. A gente já fez 10 oficiais para os Estados Unidos, 2 para a Argentina oficiais e uma para o Paraguai, fora as que a gente fez no Brasil. A riqueza do que a gente tem de números é muito grande. Tá aí um desafio do que eu vou fazer, vou tirar o restinho do nosso carnaval para quantificar e trago os números oficiais para vocês depois vocês oficializam, mas com certeza foram centenas, né? Eu não sei te dizer se umas 350, entre 350 e 400, porque são pequenos grupos, né? Porque senão você perde a sintonia da mentoria. Cada missão ela é mentorada, ela é cuidada, ela tem um tema, ela é tratada assim, cada dia ela tem uma abordagem. Então, você não pode massificar, né? É um programa de imersão técnico, não é uma viagem de turismo. Até mesmo eu brinco, porque se fosse uma viagem de turismo, cada mulher paga a sua viagem de turismo e vai lá e tal. É um programa de imersão, né? Todo momento é pensado, é calculado para capacitação. Mas quem quiser, a gente vai lançar o calendário de missões agora em março e a gente promete grandes surpresas. Vão ter missões, inclusive, no Brasil. Opa! André, eu queria que você deixasse para nós a sua mensagem final e logo em seguida a Michele também. E, infelizmente, esse programa passou rápido demais, a gente nem fez todas as perguntas, mas teremos outras oportunidades. Bom, vamos lá, gente. Queria dizer, despertar, já que a gente fala com um público mais urbano, a gente tem uma responsabilidade muito grande de construir um equilíbrio no nosso país. A gente trabalha sempre com um propósito de excelência, tudo que a gente faz. E eu acho que o peso do nosso setor é muito grande. Eu sempre digo que tudo que o agro faz, ele carrega um peso nos ombros, né? Muito pesado. E a gente vai dormir à noite sempre com um peso muito grande. Então, tudo no nosso setor faz, qualquer detalhe faz a excelência do que a gente faz. Então, a gente que está no setor, a gente tem que ter essa consciência, a responsabilidade de estar na mesa de 1 bilhão de pessoas no mundo afora, a responsabilidade da segurança alimentar, a responsabilidade da gestão dos nossos negócios na parte, não só ser excelência dentro da porteira, mas ser excelência fora da porteira, fazendo um bom negócio, alimentando com sustentabilidade econômica, tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque desse nosso negócio dependem milhares e milhares e até milhões de pessoas, milhões de famílias brasileiras que não sabem muitas vezes nem o que é o agro. Então,
para o agro brasileiro que está nos escutando, cada vez mais um chamamento à responsabilidade do que a gente faz. A excelência do agro está nos detalhes, que sejamos cada vez mais excelência. E um bom ano e abençoado e com grandes decisões estratégicas para todos nós. Que assim seja. Fica aqui também a minha gratidão aos nossos ouvintes, a Andréia, que esteve aqui compartilhando, né? Então, o conhecimento, levando as informações do agro até a cidade. E um abraço para todas as nossas coordenadoras, né, dos núcleos agroligadas que estão aí espalhados por todo o Brasil. E o meu obrigado também pela Mel, por mais uma vez ter me convidado para fazer parte com ela aqui desse programa das Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Obrigada, Andréia, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar do conhecimento, da sua história, trajetória dentro do agro aqui conosco, enriquecendo esse programa e o nosso conhecimento sobre o agro, né? Sobre as commodities também, como eu falei, muito importante esse assunto, essa valorização das mulheres também. Michele, parceira sempre, muito obrigada, é uma honra estar com mulheres como vocês, que eu admiro, que eu aprendo com, que são minhas amigas, que são pessoas que me inspiram. Muito obrigada. E aos nossos amados ouvintes, as nossas agroligadas por aí também, pelo Brasilzão, muito obrigada por essa participação aqui. A Adriana Fonseca falou, oi, boa tarde. Adriana Caroline de Sinop, quero deixar um muito obrigado pelo conteúdo, admiro muito todo este movimento de inclusão feminina no agro que vocês fazem. E nós vamos ficando por aqui, o programa Agroligadas conectando o campo e a cidade chegou ao fim, mas na próxima terça-feira eu aguardo vocês das 13 às 14 horas. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no